Boa noite, amigos. Muito boa noite. Estamos recebendo o Dr. Leonardo Viana. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Militão. Boa noite a todos que nos assistem. É uma satisfação imensa estar aqui novamente e nesse programa tão bem assistido. Obrigado. Boa noite ao povo de Belo Horizonte também, ao povo de todo o norte do Paraná, Londrina e também Brasília. E em Brasília, Léo, continua o projeto lá, a OAB está apoiando para que o formado em direito precise advogar e ter uma idade mínima para ser juiz, é isso? A proposta da OAB é muito interessante. Nós temos que repensar como que o estudante de direito ingressa na carreira de juiz da magistratura. Porque, veja bem, Militão, hoje, como é que funciona para entrar na carreira de juiz? O estudante se forma em direito, tem ali pouca prática jurídica, ele já é mandado, ele passa no concurso, ele já é mandado um jovem de 22, 23 anos, é mandado para uma comarca do interior, que nós chamamos de primeira instância, comarca aí do interior, bem interior, e lá ele vai decidir questões cruciais, questões complexas, que um jovem, geralmente esses jovens que viram juízes aqui no Brasil são de classe média, porque os pais têm que manter, eles têm que estudar integralmente. Então eles ficam eles moram com os pais, estudam o dia inteiro, para passam, aí eles são mandados para uma comarca para ser juízes, e aí eles vão decidir questões cruciais como guarda de criança, divórcio, inventário, vai tratar da liberdade das pessoas, vai ter que enfrentar organizações criminosas, às vezes complexas. Como é que um garoto de 22, 23 vai ter experiência para lidar com essas questões tão cruciais? E aí ele é o único juiz da comarca, ele é o dono da comarca. E aí ele vai decidir tudo. Então, é muita responsabilidade para um garoto de 22, 23 anos. Então, o que a OAB está propondo, Militão? Que os juízes, para ingresso na carreira da magistratura, eles têm que ter, no mínimo, 10 anos de advocacia, inscrito na ordem. Precisa passar no exame da ordem. Precisa passar na OAB e ser advogado. Atualmente não. Não, atualmente não precisa. Nem OAB. Atualmente, desde 2004, o que eles precisam para ser juiz? 3 anos de atividade jurídica. Mas isso aí você pode ser conciliador ali no juizado, trabalhar no fórum com algum promotor, juiz, ou mesmo assinar algumas petições no escritório qualquer de advocacia. Então, não precisa de experiência mesmo, hoje. Né? O que nós temos que repensar? O que a OAB quer? Que para ser juiz, aquele operador do direito ele tem que ter no mínimo 10 anos de advocacia ou no mínimo 30 anos de idade. Então são 2 critérios, ou 10 anos de advocacia ou no mínimo 30 anos de idade. Então aí sim você tem alguém que tem alguma mínima experiência para lidar com questões, Militão, questões de família. Complicadas. Né? Questões de guarda de criança, a gente vê cada erro judiciário, juiz tirando criança da mãe, juiz tirando criança do pai, destituindo poder familiar, é gravíssimo. Então, um garoto que saiu da casa dos pais, que nunca teve experiência na vida, não tem condições, né, de ser juiz e decidir todas as questões de uma comarca, por menor que seja. Então, essa é uma proposta louvável da OAB, não é só da OAB não. Veja bem, isso já vem sendo debatido, e nos países desenvolvidos, você vê a Inglaterra, para ser juiz na Inglaterra, geralmente eles são nomeados após os 45 anos. Você vê esses filmes americanos, nos Estados Unidos e na Inglaterra, os juízes são mais velhos. Por quê? Eles têm que ter experiência. Geralmente, para ser juiz na Inglaterra, por exemplo, que é o primeiro mundo, eles são advogados bem-sucedidos que são nomeados juízes. Então, depois, quando o advogado já é bem-sucedido, tem lá seus 45 anos de idade, aí eles são nomeados juízes. Tem muita experiência. Nos Estados Unidos, lá eles também têm que ter no mínimo 7 anos, maioria dos estados, porque cada estado tem sua organização nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, na Geórgia,
juiz, a pessoa para ser juiz tem que ter 7 anos de experiência jurídica na advocacia, para depois pleitear para ser juiz. Ou ele é eleito ou ele é nomeado. E lá tem mandato. Lá são 6 anos o mandato do juiz. Eles têm mandato. Depois que termina os 6 anos, eles podem concorrer novamente. E lá tem provas, tem provas, eles têm que ter cursos de capacitação contínua, coisa que aqui também não tem. O juiz é que passa uma vez no concurso, estudou uma vez na vida, e nunca mais. Nunca mais precisa fazer qualquer prova. Não tem mais uma capacitação contínua. Eles não são constantemente obrigados a fazer cursos, a fazer... raríssimos juízes que continuam fazendo curso. Nem com o Conselho Nacional de Justiça? Não é obrigado. Eles passam uma vez no concurso e não precisa mais estudar. Claro que a grande maioria dos juízes continuam estudando. Tal. Aqui em Londrina nós temos bons juízes, tem até doutores. Agora, não é necessário. Você vê. Isso é também com os promotores. Isso também é para os promotores. Delegados de polícia. Para os promotores... O que eu mais vejo é delegado de polícia jovem. Garoto de 22 anos. Com certeza. Porque delegado tem experiência, precisa ter. Homens e mulheres. Sim. As promotoras, geralmente, você vê as promotoras que ingressam no Ministério Público, elas são jovens, São. 20 e poucos anos. Olha, Milton, eu me formei há 12 anos que eu tenho inscrição na OAB. Hoje eu ainda acho que hoje que eu vejo que eu tenho um pouco de experiência pelas centenas de processos que eu já atuei, eu tenho um pouco de experiência, não muita. Então, veja, para ser juiz, não pode um garoto de 22 anos, 23, sair da saia da mãe e ser juiz e ser o dono de uma comarca. Então, eu acho que nós temos que repensar, não estou aqui criticando o judiciário, não. Eu estou criticando a forma como é o ingresso na carreira. Né? Nós temos juízes maravilhosos aí em Londrina, então nós temos que repensar. A OAB está certíssima, não é só a OAB não. E aquela história, e o processo que o Fux sentou em cima e não julga, 2 minutinhos? Ajuda... em relação ao auxílio moradia. O auxílio moradia é uma vergonha nacional, né? Isso inclusive nos Estados Unidos, nenhum juiz ganha auxílio moradia, não tem motorista, eles mesmos vão dirigindo para o trabalho. Né, não ganha auxílio moradia, o país mais rico do mundo, Estados Unidos, e nenhum juiz nos Estados Unidos americano ganha auxílio moradia. Aqui, todo juiz recebe auxílio moradia de R$ 4.738, que isso não é salário, isso é um auxílio, então não incide imposto, eles não pagam R$1 de imposto nesse auxílio. Em 2014, o Luiz Fux recebeu várias ações questionando para cortar esse auxílio moradia, que é imoral, além de ilegal, é imoral. Ele recebeu isso, ele estendeu o benefício do auxílio moradia a todos os juízes e promotores, e ele não quer julgar. Faz mais de 4 anos que está parado com o Luiz Fux, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele se recusa a colocar em mesa para julgamento, porque ele sabe a imoralidade que como a imprensa vai cobrir isso e vai se pegar mal para o judiciário. Eu acho que o juiz já ganha bem suficiente, não é necessário. Tem juízes, como aquele juiz do Rio, Bretas, ele ganha o auxílio e a mulher ganha o auxílio. Porque ela também é juíza. Ela também é juíza. Então, veja, os dois aumentam R$10 mil a mais do salário deles. E tem juiz, você sabe que tem juiz no Brasil que ganha 60 mil por mês. Tem desembargador que saiu na revista, no TRF4, por exemplo, ganhou R$200 mil por mês. Porto Alegre. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Tem desembargador que ganha R$200 mil por... É uma vergonha. Um país que nós estamos com déficit público, dos cofres públicos, nós estamos devendo bilhões. O auxílio moradia, Milton, custa para nós 1,6 bilhões de reais por ano no Brasil. Então daria para abrigar quantas famílias sem moradia? Muitas, milhares. Doutor Léo, muito obrigado, um abraço grande, doutor Leonardo. Eu que agradeço, é uma honra, uma satisfação, boa noite. Vamos ver o que a OAB vai conseguir, né, em Brasília. A OAB, geralmente, sozinha, ela não tem força, muita força. Mas já ajuda. Mas já é nós temos que repensar tudo isso. É verdade. Obrigado. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seu convidado. Ju, vamos fazer um churrasquinho? Com carne fresca da fazenda, que vem direto pro Mufato. E quinta e sexta é dia de carne, sempre com muito
muita qualidade e frescor, com tudo que o campo tem de melhor. Frango inteiro R$ 3,97 o quilo, ovo branco com 30 R$ 7,47, pernil e paleta suína R$ 4,98 o quilo, acém em ponta de peito Clube Fato R$ 9,98 o quilo, arroz folha verde 5 quilos Clube Fato R$ 12,49, sabão Ariel 2 litros Clube Fato R$ 24,49. Mufato, faz bem feito. Hi guys, I'm Dora and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Agora, para pedir algo num restaurante, no aeroporto, até no avião, sempre vamos começar com can I have, que quer dizer posso ter. Vamos ver alguns exemplos? Can I have 2 tickets, please? Can I have a coffee, please? Can I have some sugar, please? Can I have 2 tickets, please? Posso ter 2 ingressos ou bilhetes, por favor? Can I have a coffee, please? Posso ter café, por favor? Can I have some sugar, please? Posso ter pouco de açúcar, por favor? Numa loja ou restaurante, para perguntar se eles têm algo, a pergunta começa com do you have? E depois só colocar o que precisamos. Vamos ver alguns exemplos? Do you have water? Do you have Wi-Fi? Do you have a pen? Do you have water? Você tem água? Do you have Wi-Fi? Você tem internet? Do you have a pen? Você tem uma caneta? Agora o mais importante é como perguntar o preço. A expressão é how much is it? How much is it? E agora é só aprender os nomes dos objetos. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Nos 50 anos da Sercontel, você só paga R$ 50 em internet mais fixo e celular. Box 50 anos da Sercontel. Banda larga 10 mega com internet à vontade, modem Wi-Fi grátis, mais plano mais voz fixo, mais chip pré-pago com R$ 18 em créditos. Tudo isso por apenas R$ 50. Box 50 anos da Sercontel. Ligue 10343 e garanta o seu. Ok, neste bloco do programa Militão e Militão, nós vamos conversar um pouco sobre história do Paraná, né? Para você, aliás, você tem ouvido aqui no programa uma série de histórias com o engenheiro Zé Pedro da Rocha Neto, né? Falando um pouco da história do Paraná, e se você está prestando atenção, está aprendendo muito, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o seu mestre na cidade de Palmas, né? E também sobre navegação aqui, que o Zé Pedro vai contar um pouco dessa história aqui no Paraná. Antes, quero te dar uma dica. A melhor carne de Londrina está no supermercado Santarém. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Boa noite, Zé Pedro, tudo bem? Boa noite, quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de responder as suas perguntas, né? Muito interessantes, e eu me coloco mais uma vez à sua disposição. Então vamos falar dessa história que começa lá na cidade de Palmas. Quem que era o seu mestre e por que tinha esse nome? Olha, o seu mestre foi o meu tataravô. Ele chamava-se José Antônio Alexandre Vieira. Ele foi o primeiro tabelião de Palmas ainda no tempo da monarquia. Ele nasceu em 1836 e faleceu em 1907. E era mestre porque ele foi mestre na maçonaria, mestre de primeiras letras, mestre de música. Então ele ficou conhecido em Palmas
como seu mestre, porque na realidade também foi o primeiro professor de Palmas. O primeiro professor? O primeiro professor. Isso por volta de 1855, por aí, 60, mais ou menos. Palmas teve lá um piano de cauda, né? Como é que chegou esse piano de cauda lá, por volta de 1885? Como é que era o transporte nessa época? Isso. O seu mestre, esse meu tataravô, ele gostava muito de música. Ele tocava muito bem violino e tocava piano. E ele aprendeu a tocar piano quando era criança ainda, na cidade de Palmeira. E sempre alimentou durante a vida dele que gostaria de ter um piano na cidade de Palma. Mas isso, para ter um piano, precisa acontecer muitas coisas. Precisa ter transporte, né, para transportar esse piano, da onde veio, onde foi comprado e como é que chegou em Palmas. Bom, eu diria para você que em 1880, Dom Pedro II veio ao Paraná para iniciar os serviços da ferrovia, que ligou Paranaguá a Curitiba. Também, quando ele chegou em Curitiba, ele, por estrada carroçável, ele foi à cidade de Palmeira, para ver umas terras para dar para uma colônia de imigrantes europeus. E também foi a Castro. Então, naquela época, já tinha uma estrada boa de Curitiba a Palmeira. E em 1885, a ferrovia ficou, bem no começo de 95, a ferrovia ficou inaugurada, de Paranaguá a Curitiba. Nessa época, o Amazonas Marcondes, que era um fazendeiro, empreendedor em Palmas, o Paraná estava concessionando serviço de exploração de navegação marítima e fluvial. E ele se interessou por um trecho que ligava a colônia a Quito, hoje chama-se Porto Amazonas, perto da cidade de Palmeira e da Lapa, no meio ali, e pelo rio Iguaçu. E o Amazonas Marcondes foi ao Rio de Janeiro, comprou barcos a vapores grandes, não tão grandes quanto aqueles do Mississippi, sim, mas menor, e também movido à força do vapor, né, mas sem as rodas, era um outro sistema, e eu trouxe do Rio de Janeiro a Paranaguá. Quando a ferrovia ficou pronta, ele por ferrovia levou a Curitiba, e era fácil. De Curitiba, ele tinha duas opções. Podia ir por terra, porque o Porto Amazonas, o rio Iguaçu, ele tem algumas quedas d'água. E ele é navegável de Porto Amazonas até a União da Vitória. Ele é bastante navegável. Depois não dá mais. Dá também, mas tem alguns probleminhas. E o Amazonas Marcondes, então, trouxe esses barcos que ele comprou no Rio de Janeiro, até Curitiba, depois ali por São José dos Pinhais, colocou no rio Iguaçu, e o rio Iguaçu levou os equipamentos todinho, e ele inaugurou o trecho de Porto Amazonas à União da Vitória, um rio navegável, um rio largo e tal. Quando esse serviço de vapor ficou inaugurado, então era possível de Curitiba, São José dos Pinhais, pelo próprio rio Iguaçu, ainda que tivesse alguma pequena queda, transportar mercadoria, sal para aquela região grande. Tudo que o sudoeste do Paraná, o sul do Paraná precisava, chegava primeiramente em Paranaguá, depois Curitiba, depois era distribuído. Então, esse serviço de navegação fluvial ficou instalado entre Porto Amazonas hoje e Porto Vitória, um pouquinho além de União da Vitória. E quando isso aconteceu, viabilizou a compra do piano em Curitiba. Foi comprado um piano em Curitiba, um piano de cauda, e esse piano então foi transportado pelo próprio Rio Iguaçu, primeiramente por balsas, e também usando trecho terrestre, e chegou a Porto Amazonas hoje, e Porto Amazonas, já com o barco o vapor funcionando, chegou a União da Vitória,
Em União da Vitória, já existia uma estrada, Palmas, antiga também. E na época que esse piano chegou, o presidente da província do Paraná, o Visconde de Toné, estava melhorando aquele trecho de União da Vitória a Palmas. Era o serviço militar que estava fazendo. Então, quando isso tudo ocasionou naquela época a ferrovia, a navegação, bons caminhos, não foi de certa forma difícil transportar um piano de Caldas de Curitiba a Chegou Palmas. em boas condições. Chegou em boas condições. Esse piano hoje encontra-se sob a custódia da Casa de Cultura de União da Vitória. Está em União da Vitória. Está em União da Vitória, no museu, e está à disposição de quem queira vê-lo até hoje. Olha que interessante. Portanto, um piano que tem mais de 100 anos, né? Mais. 1850, 1950, mais... Quase 200 anos. Exatamente. Impressionante, né? É impressionante, impressionante. Hoje é navegável? Hoje eles usam para o transporte? Olha, você vai em Porto Amazonas, é um passeio interessante. E de Porto Amazonas você chega a São Mateus do Sul, um passeio muito interessante por terra. Não existe mais a navegação fluvial por vapor. Né? Mas eu, quando era pequeno e morei um tempo em União da Vitória, era a festa da molecada do grupo escolar, ia até o Rio Iguaçu e ver os vapores chegando ou partindo. Deviam manter, né? Mas são obsoletos, na verdade são obsoletos, hoje ninguém usaria aquilo lá mais não. A não ser que fizesse um serviço turístico. Então. Daí sim. É verdade. Uma última pergunta, a casa do seu mestre em Palmas existe ainda? A casa do seu mestre existe, e eu tive a oportunidade de ir a Palmas há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás, porque ela evidentemente passou de mão em mão, e atualmente os atuais proprietários gostariam de vender, porque é um terreno central, hoje Palmas tem prédios, edifícios grandes, e é obsoleta aquela casa do interesse. Então, primeiramente perguntaram se a prefeitura tinha interesse em comprar e adquirir, e depois nos consultaram também se havia interesse. Não tem. Mas ela existe, e eu tenho certeza que dentro de pouco tempo ela não existirá mais, porque o próprio desenvolvimento da cidade de Palmas vai obrigar a remover aquela casa do local em que se encontra. Muito obrigado, Zé Pedro. Aliás, Londrina também tem um piano de Caldas. O Zé Pedro já falou sobre isso lá no Ouro Verde, né? Exato. Grande abraço. Obrigado por essa história legal. Obrigado. Já voltamos com o programa Militão e Militão. Nos 50 anos da Sercontel, você só paga R$50 em internet mais fixo e celular. Box 50 anos da Sercontel. Banda larga 10 mega com internet à vontade, modem Wi-Fi grátis, mais plano mais voz fixo, mais um chip pré-pago com R$18 em créditos. Tudo isso por apenas R$50. Box 50 anos da Sercontel. Ligue 10343 e garanta o seu. Ju, vamos fazer um churrasquinho? Com carne fresca da fazenda, que vem direto pro Mufato. E quinta e sexta é dia de carne, sempre com muita qualidade e frescor, com tudo que o campo tem de melhor. Frango inteiro R$3,97 o quilo, ovo branco com 30 R$7,47, pernil e paleta suína R$4,98 o quilo, acém ponta de peito Clube Fato R$9,98 o quilo, arroz folha verde 5 quilos Clube Fato R$12,49, sabão Ariel 2 litros Clube Fato R$24,49. Mufato, faz bem feito. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Gingin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gingin, vem agora. Gingin, então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingin. Seu momento de sabor.
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Muito bem, para continuar o programa Militão e Militão, nós vamos conversar aqui com a fisioterapeuta Claudete Stabile Romanizen e sobre um assunto muito interessante que é a microfisioterapia. Então você que não conhece essa especialidade da fisioterapia, fica aí com a gente. Antes eu vou te dar uma dica, a melhor carne de Londrina está no supermercado Santarém. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Boa noite, Claudete, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Marcelo? E você? Tudo tranquilo. Então tá bom. Conta pra gente o que é a microfisioterapia. Bom, a microfisioterapia é uma técnica de terapia manual que veio da França, né, criada há aproximadamente 30 anos atrás e desembarcou no Brasil, né, começaram a haver as formações dos profissionais no Brasil mais ou menos há 14 anos atrás. E ela é uma técnica que vem, né, da osteopatia, que também é uma terapia manual, e onde você utiliza de toques sutis, né, para acessar o paciente como se a pele fosse um teclado, né, através da pele você acessa o sistema nervoso, né, você consegue identificar patologias tanto emocionais como físicas, identificar o motivo, né, pelo qual a pessoa adoeceu e também tratar. Estimular o corpo para que se autocorrija. Em Londrina, a microfisioterapia já se estabeleceu? Sim, Londrina, inclusive, é um polo de formação, né? Que existe aqui a escola, que ela dá cursos no Brasil inteiro, em Portugal, deve começar agora nos Estados Unidos. E Londrina, então, foi uma das cidades pioneiras aí no atendimento com microfisioterapia. E quem que pode fazer a microfisioterapia? A microfisioterapia hoje, ela é permitida no Brasil a formação para fisioterapeutas e médicos veterinários, né, que vão atuar, que vão aplicar nos animais. Ah, então tem a microfisioterapia para os animais também. Para os animais também. E no Brasil, alguns médicos que trabalham com terapias complementares já fizeram também o curso, mas na maioria das vezes são fisioterapeutas e veterinários. Agora vamos falar da indicação, né? Quem que deve procurar o microfisioterapeuta? Olha, a gente recebe todos os dias pacientes, muitas vezes que têm patologias resistentes, né, que estão resistindo aos tratamentos convencionais, crônicas, né, fibromialgia, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, dores generalizadas, alergias, muitas questões emocionais, né, distúrbios que apareceram por conta de traumas e também pacientes que querem se reequilibrar, querem prevenir doenças, né, que já conhecem a técnica e hoje procuram esporadicamente para fazer uma prevenção, um reequilíbrio e tratar realmente de prevenir as patologias futuras. Vamos voltar em duas indicações aí que você deu. Depressão e alergia. A microfisioterapia trata isso? Sim, através dos toques, né, nós temos mapas, né, seguimos mais de 200 mapas que foram testados, né, pelos franceses. Hoje tem muitos profissionais participando dessas pesquisas na França. E através desses mapas nós conseguimos acessar o que chamamos de cicatriz patológica, que é o sinal que o corpo ficou de algum evento, algum problema que a pessoa tenha passado, ou seja emocional, seja físico, seja tóxico, vibratório. Hoje nós temos aí a questão da poluição eletromagnética, né? Muitas vezes o corpo acumula isso,
através dos toques. Nós vamos sutilmente, com toques leves, suaves, com as duas mãos, procurar entre as nossas mãos uma restrição no corpo que vai nos levar, vai nos dar um mapa de onde foi, quando foi o evento. Muitas vezes conseguimos saber realmente quando foi, qual o tipo de evento que a pessoa acumulou no organismo, que ficou essa sensação, que ficou essa cicatriz, e depois acessar então o que fez mal, quais foram as vísceras, quais foram os órgãos comprometidos, quais foram os sistemas que entraram em disfunção, e então, através dos toques também, realizar a correção em pontos específicos que são determinados nesses mapas. Interessante, hein? E quais os benefícios, quando você começa a tratar uma pessoa, quais os benefícios que ela pode ter? Na verdade, nós vamos acessar no corpo as forças e capacidades que o próprio corpo, por algum motivo, perdeu ou foram diminuídas pelas questões do estresse, doenças, fatos que a pessoa passou. Então, a gente vai voltar a fazer com que o corpo recupere essas capacidades. Na verdade, nós só vamos acessar as forças e fazer com que essas forças voltem para o corpo, porque nós sabemos que nós temos dentro do corpo antibióticos, antidepressivos, corticoides, insulina. Tudo isso é produzido pelo corpo de forma muito mais benéfica e muito mais eficaz do que você introduzir isso de forma externamente, né, de fora para dentro. Então, nós vamos fazer com que o próprio corpo busque essas forças e inicie, então, um processo de cura, de autocorreção. E a primeira sensação que o paciente tem após a micro é um bem-estar e uma sensação de paz muito grande, de leveza, de estar eliminando realmente tudo que é tóxico, tanto seja emoção quanto físico. Tem muita gente que, com relação a uma fisioterapia geral, as pessoas acham que isso aí demora, né, para ter um resultado, um monte de sessão, né? Como é que é com a microfisioterapia? Olha, a resposta é individual. Nós temos resultados muito diferentes. Há pessoas que já levantam da maca, tinham uma dor durante muitos anos, já levantam da maca sentindo uma melhora muito grande, e há pessoas que demoram mais para revelar e para que esse resultado venha à tona. Mas o que a gente pede após a sessão é aproximadamente 40 a 50 dias que o corpo vai estar trabalhando dentro daquilo que a gente estimulou para que faça o retorno. Então, os intervalos entre as sessões são de no mínimo 40 a 50 dias. A pessoa só realiza a microfisioterapia ou pode realizar outras terapias simultaneamente? Olha, hoje em dia a gente chama essas práticas de terapias complementares. Eram alternativas, né? E hoje em dia eu acho que, muito sabiamente, se trocou esse termo para práticas complementares, porque, Marcelo, nada resolve tudo, né? Então, qualquer pessoa que estiver fazendo qualquer tipo de tratamento, seja ele médico, seja ele a própria fisioterapia convencional, pode se submeter à microfisioterapia, porque eu acho que as técnicas se complementam e se ajudam, e eu acho que tudo vai melhorar o todo do paciente. Remédio, a gente fala, tem contraindicação, né? E microfisioterapia tem alguma contraindicação? Ou algum efeito colateral que dá no tratamento? Não, a gente não fala na microfisioterapia em efeito colateral, a gente fala em reações, né? O organismo muitas vezes pode ter reações, como por exemplo, o corpo entrar em trabalho, então a pessoa se cansar um pouco mais durante os 2, 3 primeiros dias, sentir um cansaço, sentir uma moleza, sentir o corpo, né, como se estivesse reiniciando, né, igual o computador quando reinicia, às vezes após a micro a pessoa tem essa sensação. Certo. Mas não tem restrição, não tem limite de idade, não tem nenhum tipo de paciente que não possa fazer, né, a micro, então não tem limite de idade também. Eu atendo pacientes desde recém-nascidos até idosos de 90, 95. Saiu da barriga, já pode se submeter a uma micro, porque na micro a gente encontra também traumas e questões vividas muitas vezes pela mãe, na gravidez, né? Às vezes a criança tem um medo, uma dificuldade de dormir, uma cólica, um refluxo, que pode vir de coisas que ela viveu durante a gestação, né? Ou coisas que a mãe viveu, e até de 0 a 7 anos, tudo que
que a mãe sente, a criança sente. Então a gente pode já estar estimulando essa criança a viver sem essas questões aí que ela trouxe, né? E qual a correlação com a homeopatia, né? Microfisioterapia e homeopatia? Na verdade, as duas técnicas se complementam e as duas partem de princípios do sutil, né? A homeopatia com a diluição infinitesimal, né? Diluição sutil, gotas, né? E a microfisioterapia, a palpação sutil. E a homeopatia, ela é uma correção, né, do semelhante, o remédio vai tentar buscar a mesma personalidade da pessoa, o que é semelhante a ela, e a correção chama-se homeocausal, porque você faz o corpo voltar naquele evento, voltar naquele trauma e refazer e reconhecer de novo e ter uma nova forma de se defender daquilo que ele viveu. Então, homeopatia seria o semelhante e a o homeocausal. Então as duas técnicas se entendem bastante. Claudete, muito obrigado por contar um pouco da microfisioterapia para a gente aqui. A Claudete é da Clínica Ser, né? De Saúde Integrada. Né? Bom trabalho lá e até a próxima vez. Muito obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Boa tarde a todos. Boa noite, né? Boa noite a todos. E estamos à disposição. Ok, já tem mais. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Ju, vamos fazer um churrasquinho? Com carne fresca da fazenda, que vem direto pro Mufato. E quinta e sexta é dia de carne, sempre com muita qualidade e frescor, com tudo que o campo tem de melhor. Frango inteiro, R$ 3,97 o quilo. Pernil e paleta suína, R$ 4,98 o quilo. A100 e ponta de peito, Clube Fato, R$ 9,98 o quilo. Calabresa Pedigão, R$ 11,98 o quilo. Dodge Leve 800 Pack 700 gramas, R$ 7,69. Arroz Folha Verde, 5 quilos, Clube Fato, R$ 12,49. Mufato, faz bem feito. Doutor Takaki, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite a todos. E é uma satisfação estar aqui com vocês. São muitos os casos que você, obviamente, já reimplantou de dedos, múltiplos dedos e polegar? Marcelo, ultimamente tem diminuído, felizmente, né? Porque as empresas têm adotado medidas de segurança, equipamentos são dotados de sistema de segurança. Então, a conscientização, não só por parte das empresas, como também dos trabalhadores, ao tomar cuidado, usar equipamentos de segurança, tem diminuído o número de acidentes, né? E os acidentes radicais são as amputações. Certo. E em todos os acidentes, Marcelo, até acidentes de trânsito, e mais de 50% o membro superior está envolvido. Que não diretamente pode ser atingido, mas até num mecanismo de defesa. Certo. Ele vai, por exemplo, no acidente de automóvel, de motocicleta, ele leva a mão para se proteger. Então, no pronto-socorro, normalmente quando chega um acidentado, o membro superior está envolvido. E nos casos de acidente nas empresas, de máquinas de amputações, o polegar é o membro mais frequente, que é utilizado nas ações da mão, né? E é o principal também, né? Isso, o polegar é o órgão que diferencia a mão do homem da mão do macaco. Certo. Por exemplo, se eu der uma banana para o macaco comer e para um ser humano comer, ambos vão descascar a banana para comer. Só que o macaco ele vai fazer isso aqui, ó. E o homem vai fazer isso aqui.
para utilizar o polegar. Então a capacidade de pinça é o que diferencia a mão do homem da mão do macaco. Então com o cérebro privilegiado e com o membro superior mais desenvolvido entre todos os animais, o homem pôde fabricar armamentos para subjugar outros animais. E por isso que ele conseguiu sobreviver e dominar todos os animais, né? Interessante, né? E aí, quando perde o polegar, é possível reimplantar? E já teve muitos casos que você esteve à frente, né? Sim. Polegar sempre é prioridade. Então, para a função da mão, Marcelo, inicialmente é a função de pinça. E nessa função de pinça, o polegar que ocupa a principal função, que é de oposição aqui. E segundo é a de sensibilidade. Né? Então, sempre quando tem uma amputação do polegar, vamos supor assim, amputa 5 dedos. O primeiro a tentar se reconstruir é o polegar, é a prioridade, né? E quando não se consegue reconstruir o polegar, ou se transfere o outro dedo da mão para o lugar do polegar, ou se pode trazer também um dedo do pé para o polegar, para recuperar a função de pinça, né? Qual o dedo do pé? Qualquer um, não? Inicialmente foi utilizado o segundo dedo do pé. Olha. Traz toda a estrutura dele, ossos, tendões, nervos, né? E é colocado na posição do polegar. Ele vai ter uma boa função, embora esteticamente ele não seja tão parecido com o dedo do polegar nosso, né? E a segunda maneira de reconstruir o polegar é utilizando o dedão do pé. Aí nesse caso não traz o dedo inteiro, né? Faz-se um enxerto de osso e traz-se toda a cobertura, artéria, veia, nervos e a unha também. E no caso do dedão do pé, a unha é mais larga que o dedo da mão, né? Do polegar. Então faz essa adaptação ao tamanho. E também dá um bom resultado, esteticamente até melhor que utilizando o segundo dedo do pé. Você já chegou a reimplantar quantos dedos? Todos os dedos? Não sei se é possível. Já? 5 dedos? Nós já chegamos a reimplantar 5 dedos de uma mão, as 2 mãos também de uma vez, né? Então, quanto mais distal, por exemplo, para reimplantar uma mão, são 2 artérias principais, múltiplas veias, né? Dezenas de tendões. Agora, à medida que vai se distanciando, a cirurgia se torna isso mais difícil, porque os vasos sanguíneos são menores, né? Em criança, por exemplo, não chega nem 1 milímetro de diâmetro uma artéria. Como é que faz para enxergar? Então, utiliza-se um microscópio, né? Cirúrgico, aumenta cerca de 40 até 80 vezes o diâmetro, né? Então, por exemplo, se aumenta 40 vezes, eu enxergo 1 milímetro com 4 centímetros. Então, utilizamos fio de sutura com 25 micras, que equivale a 40 vezes mais fino que 1 milímetro. Olha. Então tem que se utilizar o microscópio. Senão não conseguimos enxergar e também precisa de instrumentos adequados, né? Material e instrumentos adequados. Mas essa que você falou que você implantou 5 dedos, demorou muito. Uma cirurgia dessa demora bastante. Cada dedo é em torno assim, de 5 a 6 horas. Então, em torno de 24 horas. Cada dedo é um por um. Não tem como ir mais rápido, não tem como apressar, passo por passo. E cada dedo é o ritual mesmo, né? Tem que se fixar os ossos, em seguida já emendar, né, a artéria para levar sangue, emendar a veia para trazer o sangue de volta, e depois se reconstrói os tendões e depois os nervos, né, depois os tendões. E por final faz o fechamento da pele, né? E demora para voltar ao movimento? Então, tem a fase de cicatrização, primeiro precisa se consolidar o osso, né? Que demora assim no mínimo uns 30 dias. E depois disso é iniciado a fase de fisioterapia, né? Que é de recuperação. A reconstrução do nervo, a reinervação demora mais tempo, que o nervo regenera na velocidade de 1 milímetro por dia. A recuperação da sensibilidade e do movimento quando atinge um órgão, um músculo proximal, ele é mais demorado. Mas acaba recuperando. Ou seja, a pessoa volta a escrever. Isso. Hoje é digitar, né? Não é nem escrever. Quando nós operamos um paciente, Marcelo, o que está em jogo não é um dedo, né? Não é uma mão, vários dedos, uma perna, um braço inteiro. O que está em jogo é o que vai ser dessa pessoa dali em diante.
né? Então o objetivo nosso é recuperar o paciente para que ele possa voltar a ocupar o lugar dele na sociedade. Possa trabalhar, possa sustentar a família, em vez de ser uma pessoa que recebe auxílio doença, ser uma pessoa que contribua para a Previdência, né, que produza, pague seus impostos, né? Esse é o objetivo principal. E uma boa parte dos casos nós temos conseguido isso, que é uma grande satisfação nossa, né? Já deu tempo? Que o assunto é bom, né? Mas semana que vem tem mais, a gente vai voltar aqui com o Dr. Edson Kenstakac falando mais sobre reimplante de órgãos, como nós hoje falamos dos dedos, né? Obrigado, Dr. Takak, grande abraço. Obrigado, boa noite. Ok, boa noite para todos.